Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos reunidos novamente para, nessa terça top, tratarmos dos temas que dizem respeito à vida cristã, à nossa jornada com o Senhor Jesus. E nestas semanas nós estamos conversando com vocês sobre a importância da palavra de Deus e da oração em nossa vida, não é mesmo? E nessas últimas agora nós estamos tratando mais especificamente sobre oração, o papel e o lugar da oração na vida cristã e a sua relação com Deus e com a sua palavra. E na semana passada falamos mais especificamente introduzimos o tema da oração de intercessão. O que é a oração de intercessão? E se você não viu o vídeo anterior, você pode ir lá ver, mas para rapidamente relembrar e recuperar o que a gente conversou, eu disse que intercessão é a capacidade, o lugar que Deus deu para a gente para nós influenciarmos nos destinos, tanto do mundo quanto das pessoas que estão no mundo e à nossa volta. Interceder é colocar-se no lugar da outra pessoa para pedir a favor dela. A interceder é também colocar-se em situações tais onde circunstâncias precisam ser mudadas, transformadas, e nós nos colocamos diante de Deus a favor, seja de pessoas, ou seja de situações, ou seja de cidades, lugares, circunstâncias, para que ali seja feita a vontade de Deus. Interceder, então, é sempre colocar-se a favor de algo ou de alguém que esteja dentro do propósito e da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é interceder. E mencionei também naquela primeira parte da semana passada que interceder acima de tudo é entrar em linha, entrar em concordância, estar na mesma direção e do mesmo do propósito do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus. A Escritura diz que estes dois, tanto o Espírito Santo quanto o Senhor Jesus, eles estão intercedendo por nós, né? Em Romanos, no capítulo 8, tanto nos versículos 26 e 27, quanto no versículo 34, nos afirmam claramente que nós somos auxiliados na oração na intercessão, por meio do Espírito Santo, e também somos auxiliados pela intercessão do Senhor Jesus. Então, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, como pessoas, como filhos e filhas do Senhor, a Bíblia nos diz que tanto o Espírito Santo quanto o Senhor Jesus oram por nós de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus conhecem o coração de Deus, o propósito de Deus, como está lá em 1 Coríntios, nos capítulos 1 e 2, quando Paulo trata disso, né? E que eles sondam, né? O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus e conhece o propósito e a vontade de Deus para nós, e diz a Bíblia que ele revela isso para nós, né? Isso estava escondido desde os tempos eternos, mas está sendo revelado, foi revelado pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos ajuda, né, na oração e na intercessão, ele está desvendando o propósito e o coração de Deus para conosco, para as pessoas que estão à nossa volta, para com as circunstâncias que são colocados em nosso coração para que nós intercedamos. Então é importante que nós aprendamos esta perspectiva importante da oração, que é a intercessão na nossa vida. Eu queria lembrar hoje também que a Bíblia traz alguns exemplos muito, muito bacanas de intercessão. Nós podemos olhar, por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 8, que após todo o embate em torno da saúde e da enfermidade do Jó e do relacionamento dele com seus 3 amigos, o episódio todo termina
com uma palavra de Deus para os amigos de Jó, ordenando a eles que eles fossem até Jó, para que Jó intercedesse por eles. Está escrito assim no 42, versículo 8, diz assim: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aqui fica também evidente que a intercessão ela é capaz de impedir que algumas circunstâncias onde a repreensão e o juízo de Deus sobre a vida de algumas pessoas, ou de determinadas pessoas, estejam para vir. Então a nossa intercessão intervém a favor destas pessoas. Neste caso aqui, a palavra de Deus diz que a oração foi completamente atendida, foi completamente respondida. A intercessão do Jó livrou aqueles 3 amigos de serem repreendidos pelo Senhor. Agora eu quero dar um outro exemplo do Velho Testamento, onde a oração de intercessão foi parcialmente respondida. Ela não foi completamente respondida por causa das circunstâncias que estavam sendo vividas lá. Isso aparece em Gênesis 18, nos versículos 22 e seguintes. O episódio envolve a destruição de Sodoma e Gomorra. E naquele período, onde Deus decidiu destruir aquelas cidades, morava numa dessas cidades, morava o sobrinho do Abraão, o Ló. E diante da iminente destruição da cidade, e o temor do Abraão que o Ló fosse destruído junto com a cidade, ele se põe a interceder a favor do seu sobrinho. E o episódio acontece assim. Então, no versículo 22 do capítulo 18 de Gênesis: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Olha a ousadia do Abraão na intercessão, que coisa maravilhosa que nós podemos aprender, de sermos ousados na intercessão a favor das pessoas e das circunstâncias que a gente deseja, que tem no coração, de buscar a vitória para eles, né? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo ao falar ao Senhor, eu que sou o pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: Não destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Não o farei, respondeu o Senhor, por amor dos 40. E insistiu Abraão: Não se ire o Senhor, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20.
Disse-lhe ainda Abraão: não se ire o Senhor se eu falo somente mais esta vez. Olha que coisa impressionante. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Deus interrompeu a intercessão do Abraão quando ele chegou a 10. Porque nem 10 pessoas haviam na cidade. O Abraão, ao interceder desta maneira, ele estava desejoso de salvar, como a gente diz, salvar a pele do seu sobrinho, né, e da sua família que lá moravam naquela cidade. Mas ainda assim, como eu disse antes, ele foi respondido parcialmente, porque Deus realmente executou juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e de toda a planície ali, né, destruindo todo aquele povo cuja maldade havia chegado às portas do céu, como diz a Escritura. Então ele, por meio de um dos anjos que vai até a cidade, ele faz com que Jó e sua família, a esposa e as 2 filhas, junto com ele, saiam da cidade, né? Você se recorda desse episódio, onde ele diz: não olhem para trás, e saiam e vão embora, né? E a mulher do Ló, depois que ela está fora da cidade, já subindo a montanha, ela olha para trás e acaba se tornando uma estátua de sal naquele lugar, né? Então Abraão alcançou o propósito de salvar o seu filho, o seu sobrinho, por meio da intercessão. Não pôde salvar a cidade, mas salvou a família para a qual estava intercedendo. Então nós podemos agir desta maneira e alcançarmos estas grandes vitórias na vida da gente. O Senhor Jesus também, quando esteve entre nós, ele também intercedeu pelos seus de maneira bastante objetiva e direta diante de circunstâncias que ele estava vivendo. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele cita um episódio quando o Senhor Jesus, sabendo, né, que Pedro iria ser provado, quando o negasse por 3 vezes, ele se dirige a Pedro e consola-o com esta palavra que ele diz aqui no capítulo 22, no versículo 31. E o Senhor diz assim para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O Senhor diz: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus intercedeu diretamente pelo Pedro, porque diante da recusa do Pedro em reconhecer a Jesus, quando naquela noite, né, Jesus é julgado e ele nega o Senhor, o Satanás o tenta grandemente, porque ele sai da casa do Caifás profundamente amargurado, ele chora amargamente. E com certeza, se o Senhor não tivesse intercedido por ele, ele teria se matado como Judas também se matou. Mas a intercessão do Senhor livrou o Pedro da morte. Que coisas maravilhosas que nós não podemos fazer aqui, que não nos temos tempo para isso. Coisas maravilhosas que podem ser alcançadas na intercessão. Os exemplos bíblicos são inúmeros, mostrando para nós o quão é possível nós intercedermos e alcançarmos grandes bênçãos para a vida de pessoas, da nossa família, das nossas amizades, da nossa vizinhança, até mesmo dos nossos inimigos. Porque o Senhor Jesus disse que nós, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 6, ele diz que nós devemos também interceder, orar pelos nossos inimigos. Então, as possibilidades de oração, de intercessão que nós temos diante do Senhor são tremendas, são tremendas. O Senhor Jesus, até mesmo diante da sua morte, em João, no capítulo 17, antes de morrer, ele ainda tem mais um tempo de intercessão. Ele poderia ter aproveitado e utilizado este tempo para interceder por ele e pela situação dele. Mas ele se propõe a interceder
pelos seus discípulos e pela sua futura igreja. Ele o faz em João 17, no versículo 9. João 17, versículo 9, está escrito assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Como o poder de Deus pode operar na vida de pessoas quando nós intercedemos por elas? Você e eu podemos fazer com que a graça, o poder de Deus e a palavra de Deus sejam manifestadas na vida de pessoas pelas quais nós insistentemente, fervorosamente, de maneira perseverante, intercedemos e oramos por elas. E veja ainda o que diz no versículo 20 do capítulo 19. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O Senhor tinha uma visão ampla, uma visão de reino, uma visão de estabelecimento da sua vontade no futuro. Ora, você pode orar pelo seu futuro, pelo futuro da sua família em Cristo, pelo futuro da sua igreja, pelo futuro da sua cidade. Você pode estabelecer no coração de Deus aquilo que você espiritualmente consegue perceber como possibilidades para o futuro. Jesus aqui está intercedendo pela igreja futura, que iria se concretizar a partir da pregação da palavra dos apóstolos. Veja, eu e você somos já, nesta oração do Senhor, objeto de seu amor e da sua intercessão. Eu creio que a minha vida e a sua vida que está me vendo e ouvindo alcançaram o que alcançaram, estão onde estão, porque o Senhor Jesus intercedeu lá, e como vimos em Romanos capítulo 8, o Senhor Jesus continua fazendo isso. Para que Ele faz tudo isso junto com o Espírito Santo? E essa é a terceira coisa que eu queria compartilhar com você neste tema voltado à intercessão. É que toda a intercessão, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. A intercessão deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós devemos sempre procurar desenvolver a nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com a oração e com a palavra. Por quê? Porque isso vai gerar no nosso espírito sensibilidade espiritual. Todos nós precisamos de sensibilidade, de um feeling espiritual para poder ouvir a voz de Deus. Não é assim que a gente ouve, discerne no nosso espírito instantaneamente o propósito de Deus. A gente precisa aprender a ter esta sintonia fina por meio da intimidade com a palavra e com a oração, né? Muito, muito profundamente. Para quê? Para que quando nós estivermos intercedendo, o nosso coração se alinhe com o coração de Deus. Como eu li em Romanos, no capítulo 8, e eu quero repetir o que diz aqui da intercessão do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Versículo 27, ele diz assim, no capítulo 8: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo não está dizendo assim que Deus mandou o Espírito Santo interceder, por isso ele está intercedendo de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o Espírito Santo interceda. Não é isso que ele está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, sondando o coração do Pai, conhecendo o coração do Pai, com respeito à nossa vida e às circunstâncias todas, das pessoas, da igreja de um modo geral, ele ora de acordo com o propósito.
Há um propósito no coração de Deus para com todas as criaturas, para com todos nós, para com a igreja, para com o mundo. E a nossa oração deve se alinhar com o coração de Deus. Por isso necessitamos tanto do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai querer imprimir no nosso espírito, no nosso íntimo, uma intercessão que esteja de acordo com a vontade dele. Uau, que fantástico isso! Que fantástico! Então nós vamos aprendendo a intercessão à medida em que caminhamos com a intimidade, com a comunhão do Espírito Santo, né? Muitos pensam que alguns entendimentos e compreensões que o Espírito Santo dá para as pessoas é dado apenas aos profetas ou a quem tem dons de revelação. Não, isso não é verdade. A profecia, o dom de profeta e revelações são coisas específicas de determinados dons do Espírito Santo. Mas a todos os crentes, o Espírito Santo quer que ele tenha sensibilidade para perceber no seu íntimo qual é a vontade de Deus com respeito a aquele ou aquele outro assunto, esta ou aquela pessoa, eu e a minha família, e a história que Deus quer construir na vida de nossas famílias, das nossas igrejas, das nossas células, dos nossos discípulos. É o desejo de Deus que a gente busque compreender e fazer isto desta forma. Em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, é dito algo semelhante. Em 1 João, no capítulo 5, está dito assim, 1 João 5, 14 e 15. Veja o que está escrito lá. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O João aqui está ensinando para nós, o apóstolo João, que a nossa oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Então, sondar o nosso coração e o coração do Senhor, para que os nossos pedidos sejam realmente acertados. Porque há pedidos que nós podemos fazer que podem nos prejudicar. Mas pastor, se nós pedirmos qualquer coisa que possa prejudicar a nós ou a outras pessoas, então Deus não vai atender. Sim, esse é um tema para outra ocasião. Mas eu gostaria de dizer sim e não. Há realmente situações onde nós oramos buscando a sensibilidade do Espírito Santo, que nós pedimos coisas que não vamos receber. Mas poderá haver situações onde nós podemos receber coisas que não vão ser úteis a nós, que vão ser pedra de tropeço. Então é importante que a gente saiba a vontade de Deus para pedir de acordo com ela. Né? O Tiago diz na sua carta, nada tendes porque não pedis, e pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Ele não está dizendo necessariamente que quando eu peço mal eu deixo de receber. O Tiago não está dizendo isso. Mas o Tiago está dizendo que há pedidos que são feitos fora da vontade de Deus, que são feitos para proveito próprio, para usufruir para si próprio, para simplesmente tornar-se uma coisa boa, mas inútil na vida das pessoas. O apóstolo Tiago aqui dá a entender que há ocasiões onde Deus pode responder. Mas o desejo de Deus é responder às orações que nós fazemos e que estão no coração, que estão na vontade dele para as nossas vidas. Há uma palavra em Ezequiel, no Velho Testamento, no capítulo 22, no versículo 30, que diz algo semelhante. Ezequiel 22, o versículo 30, ele diz assim, deixa eu aqui achar Ezequiel 22, versículo 30, e ele diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Aqui o Senhor está dizendo em Ezequiel que ele estava com uma intenção, por causa do pecado de Jerusalém, ele estava com a intenção de castigá-la, que realmente precisava do castigo. Mas ele estava dizendo assim: se alguém se colocasse na brecha e orasse a favor desta cidade e desta terra, eu não faria isto. Então o Senhor está dizendo aqui que até mesmo quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, não significa necessariamente que a vontade de Deus seja destruir e desfazer as coisas que no passado, ao longo da nossa história, foram construídos necessariamente. A misericórdia, o Ezequiel está dizendo aqui que a misericórdia de Deus é tão grande, que muitas vezes, até quando merecemos a repreensão, se houver intercessão, uma intercessão que chama ao arrependimento, uma intercessão que leva aquela pessoa, ou aquelas pessoas a um quebrantamento, a Bíblia diz que Deus volta atrás, que era o que ele pretendia encontrar ali para a terra de Israel, que pessoas se levantassem e pedissem para o Senhor não julgar aquela terra, que pudessem clamar a Deus para que a cidade não fosse destruída, para que aquilo não acontecesse. Diz que ele procurou alguém que fizesse isso e não havia. No livro de Jonas, você pode ler lá também que Deus tinha a intenção de destruir a cidade de Nínive por causa do seu grande pecado. E chamou o Jonas para pregar naquela cidade e anunciar o juízo. E o Jonas passou 40 dias percorrendo a cidade, pelas suas ruas e avenidas, pregando que Nínive em 40 dias seria subvertida, seria destruída. E o que aconteceu foi que aquele povo todo se quebrantou. Do mais rico ao mais pobre, do maior ao menor, do rei aos servos. Todos se quebrantaram a ponto até de colocar cinza sobre os animais. Esse quebrantamento levou Deus a não destruir Nínive, por causa do arrependimento que foi gerado por meio da palavra do Jonas. Então veja, o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável, esse nós devemos orar para que aconteça. Mas a Bíblia diz que há propósitos de Deus no sentido de julgar e condenar, quando necessário, quando Deus entende isso, e que nós podemos intervir para que isto não aconteça, mas intervir no intuito de levar aquelas pessoas ao arrependimento. Não apenas orar para que determinada coisa não aconteça. O sujeito está vivendo no pecado, está vivendo uma vida completamente longe, mundana, caminhando para a perdição. Aquele rapaz, aquele jovem está vivendo daquele jeito, e a mãe preocupada só ora a Deus para que não aconteça nada com o menino durante as madrugadas, durante a noite, para proteger ele, para guardar ele, trazer de volta para casa. Esta não é uma oração que Deus quer que seja feita. Claro que o coração da mãe a favor do seu filho vai orar isto, mas acima de tudo, ela precisa orar para que se a vida do filho vai ser preservada, que ela seja preservada para a salvação, que ela seja preservada para arrependimento. Então, orar de acordo com a vontade de Deus é para que todos se convertam e que todos cheguem ao conhecimento do Senhor, para que a vida de todas as pessoas se submetam ao senhorio dele. Essa é a vontade dele. Então, em toda intercessão, em toda oração, eu preciso orar e clamar para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Esse é o propósito do Senhor. O nome do Senhor seja glorificado naquela resposta da intercessão. E não apenas o bem-estar das pessoas, porque isso não servirá para muita coisa ou para nada na vida das pessoas. Então, orar de acordo com o propósito do Senhor é fundamental na intercessão. E eu gostaria de terminar ainda
bem rapidamente, que o nosso tempo já está terminando. Eu queria também dizer quando é que nós não devemos interceder, quando nós não devemos orar. Jeremias diz o seguinte no capítulo 7, no versículo 16. Jeremias, capítulo 7, 16, diz o seguinte. Ali está escrito assim: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Também no capítulo 15 de Jeremias, capítulo 15, no versículo 1, está escrito assim: Disse-me, porém, o Senhor: Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, lançando-os diante de mim, e saíam melhor. 2 motivos que o Senhor levanta aqui para não orar. E ainda um de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 16, um versículo emblemático, que nós não podemos tratar dele aqui agora. 1 João, capítulo 5, 16. Está escrito assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, e Deus pedirá por ele, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu digo que não rogue. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há circunstâncias pelas quais o Senhor diz: não ore, não peça, não clame, não chore diante de mim por esta vida ou por esta pessoa. Quando é que isto ocorre, irmão? Isto é uma situação tão extrema, tão extrema, tão extrema, que nós devemos ser muito zelosos no sentido de procurar entender estas circunstâncias, né? Eu diria que nós não devemos interceder apenas quando Deus, pela sua vontade, estabeleceu que chegou para aquela vida, para aquela circunstância, para aquela família, enfim, para aquela situação. Deus estabeleceu que chegou o tempo do juízo. Que todas as oportunidades que Deus deu e decidiu dar para aquela pessoa chegaram ao fim. E ela talvez permaneceu empedernida, endurecida, e o Senhor diz: agora não, agora eu vou repreender, agora eu vou castigar. E isso eu digo especialmente com respeito apenas às pessoas que são cristãs ou que se denominam cristãs. Aos incrédulos nós não temos esta liberdade de não orar, ou querer o entendimento do Senhor de não orar. Por todos os incrédulos, por todos que não conhecem o Senhor Jesus, nós devemos orar, sempre, 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 sempre. Sempre. Quando Deus decide repreender e castigar, como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, ele se dirige aos seus filhos. Então, estas palavras, tanto as do Velho Testamento quanto as do Novo Testamento, elas estão intimamente ligadas ao seu povo. Quando ele decide passar a vara e repreender os seus filhos por N razões. Então, nós devemos ficar muito atentos e ter sensibilidade espiritual para sabermos quando orar ou quando não orar. Quando continuar clamando ou parar de clamar. Quando agir de uma determinada forma ou de outra na oração. Então é muito importante que a gente entenda. Se você não recebe nenhuma direção do Senhor quanto a isso, ore sempre, interceda sempre e não pare de clamar jamais, enquanto não tiver uma direção do Senhor que diga para você: pare, não quero mais que você interceda por esta pessoa. Enquanto isso não acontecer, que você não tenha esta convicção, nunca deixe de orar, nunca deixe de orar.
Eu vivi, para terminar, irmãos, eu vivi uma situação algum tempo atrás, com uma pessoa aqui de Montemor, que eu fui visitá-la, crente, de uma outra igreja, me pediram para fazer uma visita. Ele estava com câncer e havia vivido uma situação de pecado na sua vida passada. E eu fui visitá-lo. Estava na cama, sentei-me ao lado dele, começamos a conversar. E ele abriu o coração comigo, contou tudo o que aconteceu, confessou o seu pecado para mim. E eu orei por ele. E ele estava realmente muito, muito arrependido e sinceramente disposto a recomeçar com o Senhor. E depois que eu orei por ele, por causa da confissão dele, declarando a reconciliação com Deus, etc., eu fui orar pela cura dele. E enquanto eu orava pela cura, eu recebi dentro do meu espírito uma palavra do Senhor que disse a mim: não ore pela cura dele, eu não vou curá-lo. Se ele for curado, ele voltará para o pecado. Diga a ele, para ele se preparar, porque ele vai morrer. E eu terminei a oração e tive um dos momentos mais difíceis do meu ministério. Dizer a ele que ele não iria se levantar daquela cama e que ele, em breve, iria morrer. E foi uma palavra muito difícil, porque todos os irmãos que foram orar com ele, de demais igrejas, da igreja dele, disseram para ele que o Senhor iria levantá-lo, que ele iria melhorar. E eu tive que dar a notícia que ele não iria melhorar. Eu tinha convicção disso. Jamais iria falar algo que não tivesse convicção nesse sentido. E antes de 3 meses, aquele irmão realmente partiu para a glória. Ele não foi curado. Então são circunstâncias muito, muito específicas, muito claras, onde a gente não deve interceder porque é para a morte ou é para a repreensão do Senhor. Não ores a mim, porque agora eu preciso repreendê-lo. O Senhor chegou a dizer para Samuel, dizendo assim: Samuel, até quando tu vais reter a minha mão, que eu não vou repreender o Saul? Porque Deus queria repreender o Saul por causa dos males que ele estava praticando. Mas a oração de Samuel impedia, porque Samuel tinha pena dele. E o Senhor disse a Samuel: pare de orar por ele. Eu preciso repreendê-lo pelo mal que ele está praticando. Então, muitas vezes, a nossa intercessão, se mal feita, pode atrapalhar o propósito de Deus. Então, é necessário que a gente saiba orar, interceder, mas de acordo com a vontade de Deus, sabendo que há situações onde o Senhor, muito, 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 muito raramente, não atenderá por causa do pecado na vida da pessoa. Que há pecados que é para a morte, há pecado que é para a repreensão. E o apóstolo João diz o seguinte: por esses digo que não interceda. Então, que Deus nos ajude a termos uma vida de oração e de intercessão muito frutífera, abundante e abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido e amado Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ensine a orar e o Senhor nos ensine a interceder. Eu peço que o Senhor dê para mim e para todos os irmãos que estão me acompanhando, dê a nós um espírito de discernimento da Tua vontade, para orarmos de acordo com o propósito que Tu tens para cada situação, para cada pessoa, para cada igreja, para que em cada lugar que nós intercedermos, pelos quais intercedemos, a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra na vida de todos eles. Nós Te agradecemos pelo privilégio de participarmos da Tua obra por meio da intercessão. Levanta, Senhor, eu peço, uma geração de intercessores, de homens e mulheres, de jovens que se colocam na brecha a favor da sua cidade, a favor da sua gente, a favor da sua família, da sua casa. Levanta, Senhor, uma geração
capaz de estar de pé diante de ti, clamando para que ao teu lado e em concordância contigo, fazer valer a tua vontade na terra. Nós te agradecemos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até a próxima terça top. Valeu. Tchau, tchau.